gravar. Não sei se foi a Luana ou a Júlia. Bom, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, se cuidando aí física e mentalmente. Então, hoje estamos aqui de volta com os seminários do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, e hoje a gente tem o prazer aqui de ter a volta de uma prata da casa, a Alessandra Ferraz. A Alessandra, para quem não conhece, ela fez graduação aqui em matemática na FEG e mestrado e doutorado no INPE. E atualmente ela está fazendo um pós-doutoramento aqui na FEG sob a supervisão do professor Vilhena. A Alessandra teve recentemente um estágio no exterior de um ano, na Espanha, e aí agora ela voltou mais animada do que antes, né, Alessandra? Com a pandemia deu para trabalhar bastante de casa, mas deu. Rendeu, né? Então, não podia nem passear, tinha que trabalhar. Então, fazer o quê? Trabalhar. Então tá bom. Então agora... Ok, agora é com você, Alessandra. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, coloque no chat. E aí, no final, eu leio ou chamo a pessoa para fazer a pergunta diretamente para o Alessandro, tá bom? Então, agora é com você, Alessandra, por favor. Tá joia. Obrigada. Bom, o Otto já me apresentou, né? E eu fui lá trabalhar na Universidade de Saragoça com o Antônio Elipe, o professor Antônio Elipe, e a gente foi trabalhar a parte de manobra do swing by combinando com propulsão contínua. A parte do swing by eu já trabalhava antes aqui, né? Mas a parte de propulsão contínua foi uma coisa nova. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez nesse período, né? Foi mais uma inicialização no assunto e pretende expandir e continuar trabalhando junto. Foi um período muito produtivo, apesar da pandemia. Então, a manobra de swing by combinada com propulsão contínua do trabalho, né? Então, para começar, eu coloquei aqui o que é a manobra de swing by, né? Que é quando o satélite ele passa próximo do corpo e ele usa a gravidade desse corpo para mudar sua trajetória. Nesse trabalho, a gente usou a manobra pura, inicialmente, né, para poder combinar com essa propulsão contínua, porque tem uns trabalhos que a gente já fez, já publicou anteriores, que a gente fazia com combinação com impulso, que nem o Bertacchini falou, que já tem trabalhos do Jonathan, por exemplo, que fez usando a atmosfera como forma de complementar o swing by. Certo? Então, aqui eu tenho essa figura. Vocês estão enxergando o meu mouse aí, que dá para ver aqui? Que eu aponto, então eu tenho aqui os corpos primários e secundários. Não estou dando para ver. Não sei como fazer. Bom, mas eu tenho na figura M1 e M2 que são os corpos primários, né? V2 aqui seria a velocidade de M2 em torno do centro de massa do sistema. E eu tenho aqui, psi é o meu ângulo que define a posição do meu periápice, que é o meu ponto P. O RP é essa distância do centro de M2 até o periápice, que é a menor distância entre o satélite, né, na órbita, e M2, tá? E aqui eu tenho do ponto A ao ponto B uma trajetória, simulando ali uma trajetória do satélite que o ponto A é um ponto distante de M2, é um ponto, não está em escala, mas é um ponto que M2, nesse caso, é negligenciado, né, os efeitos dele sobre o satélite. Alessandra, Oi? Não está aparecendo a sua tela, a tela. Você tem que compartilhar, não. Mas estava compartilhado? Peraí que eu vou ver de novo. Pode Aqui ser problema. tá. Aqui tá? Eu vejo. Tá aparecendo para vocês? Agora? Para mim, Sim, para mim teve o tempo todo. Então, peraí, eu vou sair e entrar, deve ser problema meu. Então tá. Tá todo mundo enxergando, então? Sim. Aqui sim, aqui tá. Sim. Pode continuar? Pode, o Elbert já voltou. Já Tá dando para ver, voltou? Elbert? Agora tá, desculpa. É que eu acho que nessa eu mudei, eu tava na tela dela. Não foi burrada minha, desculpa, tá, gente? Não tem problema. Ótimo. Então, daí eu tenho a trajetória que vai do ponto A para o ponto B, né? Então, o P é o periápice que é Para mim travou, não sei se para todo mundo aí. a menor distância. Travou. Travou um pouquinho. Ixi. Tem como saber se é daqui ou não? Agora tá ok. A internet parece estar normal aqui, mas não espanta tá que okay, cair também, porque acabar a energia aqui é de praxe, mas acho que eu Armando. Pode seguir. Então, a velocidade de aproximação aqui vem inf, né? Essa velocidade é em relação do satélite, a velocidade de aproximação do satélite em relação a M2, e o VINF mais é a velocidade de afastamento do satélite em relação a M2. Delta é o ângulo de curvatura da trajetória, né? No caso,
2Δ é o ângulo total de curvatura entre VInf menos e VInf mais, essa é uma manobra pura, né, que depende só da gravidade. Então, eu tenho aqui que o VInf menos, o módulo do VInf menos e o VInf mais, eles são iguais a VInf, no caso, como aqui nessa manobra específica que eu estou mostrando, não está com proporção nada, é só a gravidade. A definição delta, que eu falei que 2Δ é o ângulo total de curvatura, então delta é dado por essa equação de delta arcosseno de 1 sobre 1 mais o RP, o VInf, né, que é o módulo, sobre μ, que é o parâmetro de massa do corpo secundário. E aí eu tenho o VP, então, a definição do módulo de VP, que é a velocidade no ponto P, na velocidade no periápse, né, do satélite. E V2, que é a velocidade de M2 em torno do centro de massa do sistema. E nesse caso, eu vou apresentar aqui, a gente fez para o caso circular, considerando circular, porque, como eu disse, a gente está iniciando o estudo, então a gente foi para os mais simples, né, para depois ir avançando. Então, para esse caso, a gente usou a manobra considerando o sistema em órbita circular, sistemas primários. Aqui eu coloquei, como eu disse que tinha VInf mais e VInf menos, eles têm em módulo a mesma magnitude, né, o mesmo módulo, mas a direção muda, né, então tem as componentes de VInf menos e VInf mais em x e y, que são em função dos ângulos psi e delta, essa velocidade é em relação a M2, e aí eu tenho a velocidade do satélite em relação a M1, né, que é o meu corpo principal do sistema, que vai ser VI, então depende do VInf menos e VInf mais e da velocidade de M2 em torno do centro de massa do sistema. Eu preciso dessa velocidade porque quando eu vou verificar os dados que eu vou calcular, que vai ser a energia, eu vou fazer em relação ao corpo principal do sistema. É o que está aqui, ó. A variação da velocidade e da energia em relação a M1, que é sempre quem eu analiso, tá? Então, eu tenho que a variação da velocidade e a variação da energia, que dá a diferença entre as velocidades, e aí, trabalhando com isso, a gente chega nessas equações, para velocidade, variação da velocidade. 2 VInf menos sendo de delta, e a variação da energia, menos 2 VInf, ou VInf menos, né, que vai ser a mesma coisa, a V2 sendo de delta sendo de psi. Essas equações aqui, a definição dela, o passo a passo para chegar, foi apresentado por Brock em 1988, tem um artigo dele que tem bem o passo a passo de como foi feito isso, como ele trabalha, e chega nessa equação. E aí, a partir dessa variação da energia, que a gente usa para manobra pura, né, aqui considerando só a manobra, só usando a gravidade, sem propulsão nenhuma por enquanto, nós podemos definir que a partir da gravidade, devido à gravidade do corpo, o satélite ele perde energia quando o psi, o ângulo que define o periápse, né, de aproximação, está entre 0 e 180, tá? Porque se o psi aqui for entre 0 e 180, eu vou ter uma variação negativa, então ele está perdendo energia. O que significa que o satélite ele vem com uma energia quando ele passa pelo periápse, e lá na frente, naquele ponto B, quando eu vou calcular a energia de novo, diminuiu a energia dele, né, por isso ficou negativa. A máxima perda acontece para psi 90 graus. E aí ele ganha energia, o satélite ganha energia, devido à gravidade, né, quando o psi está entre 180 e 360, tá? E aí isso aqui torna positivo. Então, significa que quando ele veio com uma energia, entrou com uma energia nessa trajetória, né, e quando ele passa pelo ponto P, lá pelo periápse, o ponto mais próximo, e segue, e quando a gente calcula lá na frente a energia do satélite, ele aumentou a energia do que ele tinha antes. O máximo ganho acontece para psi 270. Psi 270 aqui eu tenho o máximo ganho dessa variação da energia. Isso é importante porque é a base do que a gente vai usar para aplicar a propulsão contínua, e os cálculos que a gente faz é baseado na variação da energia. Aqui eu coloquei um exemplo de uma manobra de swing by para um sistema similar a Sol Júpiter, mas excentricidade zero, eu digo similar em tamanho e massa. E eu coloquei um exemplo como funciona variando o psi, né, de 0 a 360, então, que define a posição do periápse, e o RP, que é a distância entre o satélite e o ponto do periápse, e M2, né, a menor distância. Está em raios de Júpiter, esse RP aqui, para mostrar mais ou menos como que funciona a variação da energia. Então, a gente pode ver que, olha, quando eu digo... Acho que travou, hein? Aí, tem mais gente travado, Otto? Oi, não, eu não ouvi você, não sei se... Travou para mais alguém ou só para mim? Travou aqui também. Travou. Se você puder explicar novamente a figura, você já tinha falado que era RP, tudo bem, que é em raios de Júpiter, e daí? Psi, e aí a partir daquela equação da variação da energia,
Aqui eu disse que quando o psi está em torno de 270 tem um maior ganho, e essa região, então a gente pode ver aqui, que perto de psi entre 180 e 360, por exemplo. O psi 270 tem a região que está mais vermelho, um vermelho mais escuro, na verdade, é onde tem o maior ganho para esse sistema, né, devido de energia devido à gravidade, e a gente vê que aqui em torno de 90, por exemplo, tem o menor ganho negativo, o menor ganho não, a maior perda, no caso, né, quando é negativo, ou seja, perdeu mais energia, em torno de psi 90, e aí confirmando o que mostra a equação de delta E, né? O RP, o efeito dele, é que para manobra de gravidade, para gravidade, quando usa só a gravidade, a manobra de Swing-by, quando a gente usa só a gravidade, quanto maior o RP, menor o efeito, né? Quanto mais menor o RP, quanto menor essa distância, maior vai ser o ganho de energia, ou a perda, se for esse o interesse, porque mais próximo está do corpo, então pode aproveitar melhor a passagem próxima do corpo e o efeito da gravidade. Essa, como eu tinha falado antes, essa era para parâmetros similares ao sistema Sol-Júpiter, tá? Mas é só para mostrar como exemplo como que funciona. Aqui é uma coisa que eu vou mostrar nela, que vocês vão ver que para psi 180 tá zero, não sei se vocês veem que tem quase verde, acho que um verde, bem psi 180, porque a gravidade é a variação da energia, devido à gravidade. Quando o psi é 0 a 180, essa variação ela é nula, não tem mudança na energia. Então, se o satélite passar com um periápse em psi 0 ou psi 180, ele não tem variação de energia, ela é nula. Então, é exatamente como mostra aqui. Isso é importante porque nas interpretações para frente que a gente vai ter de quando colocar a propulsão contínua, isso vai pesar bastante. E aí, então, o que a gente pensou em fazer? Inicialmente, como eu falei, já tinha trabalhos que a gente tinha feito usando impulsos, né, aplicação de impulso no periápse, na trajetória, para verificar, tentar otimizar, tentar verificar melhores soluções que pudesse dar para a manobra, em questão de combinar, né, o melhor custo-benefício de ganho e economia de combustível. Aí a gente pensou, então, em fazer a parte de propulsão contínua, pensando em combinar, fazendo arcos, né, de propulsão. Essa foi a parte nova que foi o que eu mais peguei para estudar lá em Saragossa com o ELIP, né. Então, para começar, um sistema, um satélite, para a gente colocar ele numa órbita pré-definida, né, precisa que ele tenha um sistema de controle de trajetória, né, além do sistema de navegação e orientação, e então a gente pode chamar esse sistema de controle de trajetória como um sistema de propulsão, né, que vai usar para fazer esse controle. Ele é baseado na ejeção de parte da massa do satélite, ou seja, do propelente, né, em alta velocidade, e então quando o satélite faz essa ejeção do combustível, né, do propelente, a lei da ação e reação, ela vê o surgimento de uma força, né, contrária, na mesma direção e no sentido oposto da massa que foi expelida, e isso dá essa propulsão, né, esse empuxo, essa força de empuxo para acelerar o satélite, se for esse o caso. Aí, então, aqui eu tenho a equação da força de propulsão que a gente adotou, então eu chamei de F de TH, que é igual a 2 eta P de in, que seria um de input, e SP vezes G no tempo zero. Então, o que é? O eta é o meu coeficiente de eficiência do motor, tá? Então, a partir dele, o quanto o meu motor realmente vai consumir a eficiência. O PIN, ele é a energia efetiva de entrada, né? Que seria a diferença entre a energia produzida e a energia requerida por todos os subsistemas do satélite que estão a bordo, tá? O ISP, ele é um impulso específico, ele dá a medida da eficiência do combustível pelos motores para produzir o impulso necessário. E G é a gravidade na superfície da Terra, tá? A variação de massa, né, no caso, como vai expelindo a massa do propelente, vai diminuindo a massa, então a variação de massa é dada pela equação do M ponto menos a força, dividido pelo impulso específico vezes o G, porque ela vai decaindo, né. Eu coloquei a equação da variação de massa aqui, mas vocês vão ver mais para frente que para esse estudo inicial a gente considerou um motor que fizesse um consumo muito baixo de massa, então a gente considerou ela constante. Mas a intenção para frente é sim para ir ampliando o estudo. Aí a gente fez, então, para a propulsão contínua existe o low thrust, né, que é o baixo empuxo, o alto empuxo e o impulso infinito. A gente usou aqui nesse trabalho o baixo empuxo e o alto empuxo, que seria para o baixo impulso uma força de propulsão pequena, aplicada num tempo um período longo, né?
Então, eu coloquei aqui esse diagrama só para mostrar que a força para o baixo impulso, ela cai, ela é baixa, ela é pequena, para um alto impulso específico, né, uma baixa aceleração num longo período de tempo. E aí a massa decai lentamente e a velocidade varia bastante, né, vai subindo. E aí os exemplos de baixo impulso seria propulsão elétrica e velas solares, por exemplo. Para o alto impulso seria uma força ao contrário, né, uma força grande aplicada num tempo muito curto. Então, eu tenho um baixo impulso específico, uma aceleração bem alta, um tempo muito curto, como eu falei, vai ser um arco bem rápido. A massa, ela cai, eu coloquei aqui para cima, porque a massa, no caso, ela vai cair não lentamente, né, vai ser mais rápido, e aí vai ter uma variação de velocidade bem alta também. E aí, um exemplo desse seria a propulsão química. E aí, a manobra, que foi o que a gente estudou. A nossa ideia foi combinar aquela manobra de swing by com a propulsão contínua. E eu chamei essa manobra de SBCT, porque seria swing by continual thrust. Tá? E eu coloquei para simplificar na apresentação toda dessa forma. Então, ela é a manobra combinando o swing by lá puro que eu tinha mostrado antes, com essa propulsão contínua durante o encontro próximo, que é o ponto P. Tá? Então, eu tenho aqui essa figura, para desenhar mais ou menos como funciona. Então, eu tenho que o satélite, ele vem de uma órbita com M1, né, M1, M3, uma órbita kepleriana. Quando ele chega nesse ponto A1, ele é um ponto que ele começa a ter mais a influência de M2, né, aqui não está por escala, então, aí de A1 a 1 linha, o satélite vem vindo governado pelas equações do problema restrito de 3 corpos. Tá? Aí, nesse ponto A1, é o ponto que a gente ativa o propulsor. O A1, eu defino ele por esse R', que é a distância entre M2 e esse ponto A1. Então, esse R', durante o trabalho, eu vou usar, vai ser para definir esse A1 e esse B1. E o arco me define o A1' e o B', que é justamente para limitar o tamanho do arco de propulsão. Então, no ponto A1', a gente ativa o propulsor, e vai seguindo até o ponto B1', né? Que ele é definido por esse arco. Ai, meu Deus. Gente, desculpa, tá um barulho muito alto aí. Tá muito alto? Ok, agora já tá normal. Desculpa. Eu falei que o home office é um complicado isso, né? Aí que vai do A1' pro B1'. Então, aí no ponto B1' vai ser onde a gente desliga o propulsor e continua a trajetória, novamente governada pelo problema restrito, as equações do problema restrito 3 corpos, até um ponto B1, e aqui daqui em diante ele segue uma órbita kepleriana com M1. Então, a partir dessa figura que eu tenho, então definindo que o meu swing by, ele vai de A1 a B1. Da onde eu tenho grande para uma força bem pequena, então a gente considerou... Oi? Deu uma interrompidazinha. Você estava falando ainda do A1 para o B1, linha? Nossa, acho que deve ser na internet, né? Desculpe, mas não... Paciência, peço paciência para você, mas eu acho que está ok. Não tem problema não. Eu que peço desculpa, né? Que eu acho que é a minha que está ruim. Então, eu estava falando aqui do A1 para o B1, essa distância, esse arco é o que a gente está considerando o swing by, e do A1' para o B1', essa região vermelha aqui é o tamanho do arco de propulsão que a gente ativa, certo? E que pode acontecer vai acontecer quando a gente faz o caso Low Thrust, de A1 e A1' ser igual, B1 e B1' ser igual, ou seja, o swing by e o arco de propulsão tem o mesmo tamanho, porque para o Low Thrust a gente precisa de pouca força aplicada num período grande, né? Num tempo muito longo, tá? E aí, dessa forma, como tá aqui, a gente usa quando para high thrust, porque daí eu preciso de um arco pequeno com uma força aplicada, uma força maior aplicada. Aí eu vou mostrar para frente aqui. Então, matematicamente, o que a gente tem? Então, a gente usou as equações do movimento para descrever a dinâmica a parte da gravidade, a dinâmica da gravidade, a gente usou o movimento kepleriano, né? A única perturbação que nós consideramos, então, foi a propulsão aplicada, né, durante a manobra. Essa trajetória do satélite em torno de M2, ela é considerada hiperbólica, tá? Então, eu tenho aqui a aceleração devido ao meu impulso, a minha propulsão, que foi dada pela força dividido pela massa, e aqui, para esse trabalho, a gente considerou na direção da velocidade do movimento do satélite. A gente não variou essa direção, então a gente considerou o tempo todo
e a propulsão está na mesma direção do movimento do satélite. Esse também é uma intenção de trabalho, de continuação desse trabalho, que é fazer variações dessa direção. E aí, computacionalmente, como que a gente fez isso? Então, a gente iniciou, fez a integração numérica para isso, né? Então, a gente iniciou no ponto P, que é o movedor de estado inicial dado por esse X0, que é a posição do periápse. Eu tenho aqui os dados de psi, do RP, né? Nesse ponto P, a gente faz uma integração reversa no tempo, uma integração para trás no tempo, né? Então, a gente faz até o ponto A1' com o propulsor ativo. Quando chega no ponto A1', a gente desliga o propulsor e continua até A1 com o propulsor desligado. Então, está só sobre usando a equação do movimento no programa restrito de 3 corpos. E aí, a gente quando chega nesse ponto A1, que eu sei ele a partir do R' que eu determinei antes, eu calculo a velocidade, a energia e os dados nesse ponto. E aí, depois eu volto de novo no ponto P, e faço a mesma coisa, só que agora integrando para frente no tempo, e vou até o ponto B1, usando o propulsor ativo, né? Depois desligo nesse ponto o propulsor e vou até B1', o propulsor desligo, e vou até B1, então, só usando as equações do problema restrito, de 3 corpos. E aí, no ponto B1, eu calculo a minha nova velocidade, minha nova novos dados, e aí eu tenho, então, a variação da... Para verificar, além da variação da energia que a gente tem, a gente queria saber se essa manobra é eficiente. Eficiente como? A gente queria saber o quanto de energia a gente tem dela, né? O satélite obtém dela durante essa manobra. Se a gente comparar ela com uma manobra que eu chamei de SB mais CT, porque seria uma manobra de swing by puro, dessa figura agora. Vai de A2 até B2, que é o swing by completo puro, e lá na frente, esse ponto B2, onde já não tem mais a influência de M2, que eu ligo o propulsor pelo mesmo período, pelo mesmo tempo, e com a mesma força que eu tinha aplicado na manobra SBCT. Tá? Então, esse B2C2, ele tem o mesmo tamanho, o mesmo período e força de A1', B1', tá? E aí, eu verifico, então, os dados da energia no ponto A2 e no ponto C2, calculo essa diferença e vou comparar esses dados, essa manobra, da SBCT com essa manobra, para eu verificar a eficiência, certo? Então, aí o que a gente fez? Para fazer os exemplos, os estudos, a gente vai fazer essa análise inicial, a gente usou um sistema similar ao Sol Júpiter, um sistema que a gravidade, por ser grande, né, tem uma gravidade significativa, então o efeito do swing by, para a gente enxergar o efeito do swing by e realmente da propulsão em cima disso é bem válido. A gente adotou um satélite com massa de 150 quilos, chegamos a fazer exemplos com massa maior, mas para esse aqui eu coloquei de 150 quilos. Como eu falei, a gente usou para esse trabalho inicial a massa constante, considerando um motor, um propulsor, em que o uso de massa é tão pequeno que pode ser considerado constante, tá? Mas a intenção é variar isso sim, os próximos passos nós vamos variar isso sim. Inicialmente, a excentricidade zero também, das órbitas dos primários. Usei o V2 de Júpiter, né, 13.1. Esse VINF menos, a gente adotou 6,3, que ele é 10% do valor da velocidade, acima, 10%, acima do mínimo que a gente precisa, usando a velocidade de transferência de Raman, para o satélite vir a partir da Terra e aproximar de Júpiter. Então, a gente pegou esse dado como base, pegou essa velocidade mínima, calculou 10% em cima e usou como esse VINF menos, tá? O raio do periápse, a gente inicialmente usou 1,05 raio de Júpiter, que é a distância, então, que seria a distância do centro, né, do de M2 até o periápse. E aqui, para esse trabalho, a minha unidade de tempo, só para depois a gente saber a hora que estiver olhando mais para frente os dados, essa unidade de tempo ela é 689,1 dias para esse sistema. Então, aqui, os primeiros dados que a gente fez, primeiro começando com o baixo impulso, né, então eu usei uma força variando de 10 a menos 5 newton a 10 a menos 3, tá, uma variação de energia. Nesse caso, como é baixo impulso, eu preciso de uma força pequena num período longo de tempo, então eu considerei o meu arco igual ao meu R', ou seja, o meu
tamanho do arco de propulsão vai ter o mesmo tamanho do meu swing by, que eu considerei, no caso, meio da metade da distância entre os corpos de Sol-Júpiter, tá? Metade da distância entre Sol e Júpiter. Isso equivale a aproximadamente 1.317 dias de propulsor ativo. Dá um pouco mais de 2 unidades de tempo daquilo que o sistema que eu falei. Opa, perdão. Aí aqui eu tenho, então, as soluções da variação da energia para minha manobra, que é variação da energia de SBCT, e aí eu coloquei para SB mais CT, que é a que eu vou usar de comparação, né, para verificar se é eficiente ou não. Tá? Aí a primeira coisa que a gente pode verificar, que como igual tinha sido lá para a parte da gravidade do Sol-Júpiter, primeiro exemplo que eu coloquei, a gente vê que ele ganha energia entre 180 e 360, e perde entre 0 e 180, fica negativa, né? Para os dois casos, das duas manobras, a gente vê que a variação nula também está em 180, e nos dados aqui embaixo, que eu vejo a variação máxima de energia para a primeira figura, que é de SBCT, é 169,84 km² por segundo ao quadrado, e ela acontece para psi 271,8, uma força de 10 a menos 3 newton. Vê que já está um pouquinho, pouca coisa mais deslocado do psi 270, que devido à gravidade é o máximo ganho de energia, né? E aí, para outra manobra, o SB mais CT, eu tenho menos 164,72 km² por segundo ao quadrado, e acontece exatamente para psi 270, ou seja, aqui a propulsão, aqui o efeito da máxima variação está sendo total do swing by, né, devido à gravidade. E acontece para a menor força que eu tenho. Então, ele não está usando, para pegar a máxima variação de energia, ele não está usando a propulsão, não fez efeito, né? Mas para a manobra que a gente faz aplicando durante a passagem próxima, sim. Um pequeno deslocamento nesse caso, mas sim. Aí, aqui eu fiz a diferença das duas variações de energia para a gente verificar exatamente o que acontece e quando que essa manobra é eficiente, né? O que eu considero ser eficiente para essa manobra. Então, aqui eu fiz considerando um RLIN 0,5, que me determina o raio do meu swing by, né? Tivesse, no caso, da propulsão também, né? Que aqui é igual. Então, para psi de 0 a 360 aqui no eixo X, e aqui o thrust é o impulso, é aquela força F de pH, variando de 10 a menos 5 a 10 a menos 3 aqui no eixo Y, tá? E aí eu fiz a subtração, esse eu chamei de diff, porque vai ter uns casos que eu não considero como eficiente. Então, a subtração da energia de uma pela outra me deu esse mapa de cores. E aí, uma primeira observação que a gente pode fazer você verifica que a máxima variação de energia, os maiores ganhos, que é a região vermelha, está no valor superior, entre 270 e 360, mais ou menos, mais perto de 360. E isso é uma característica que vai acontecer, que é o que a gente espera que aconteça sempre, para esses dados que a gente fez, aconteceu. Por quê? Porque lembra que eu falei que a variação da energia, devido à gravidade, a variação, tá? Não a energia. Quando eu passo para psi 0 ou 180, ou no caso 360, né? 0 ou 360, é nula. Então, como para psi 360, a variação da energia é nula, devido à gravidade, então, quando eu chego com o meu satélite passando nessa posição, usando essa manobra, passando nessa posição, a propulsão, ela tem um efeito maior, né, em cima da gravidade. A gravidade, naturalmente, já tem um efeito menor, porque está tendendo a chegar a zero para quando for psi 360. Então, é aí que se sobressai essa região seria a melhor região para a gente usar esse tipo de manobra para a propulsão ser significativa e se sobressair em relação ao swing by puro. Tá? Você vê que até aqui para zero também é bem fraquinho, mas para zero ainda tem um pouquinho de uma parte vermelha aqui, mas o principal ele está entre 270 e 360, porque essa já é a região de psi que, devido à gravidade, se ganha energia, né? E aí vai estar ganhando e vai se aproximando da onde vai ser nulo, e ali nessa região, então, que acontece do propulso da propulsão ser mais significativo, tá? Eu escrevi aqui que diff maior que zero entre 180 e 360, ele ganha mais energia, né, como eu tinha falado. Se o diff for maior que zero, ou seja, tá ganhando, o swing by, a variação de energia do SBCT está maior ainda, mas o psi entre 0 e 180, ele perde menos energia. Como assim? É porque a variação da energia calculada a partir da manobra, não essa diferença, eu digo a variação mesmo. Como eu falei, ele ganha em 180 e 360, então ela é positiva nessa região.
e ele perde entre 0 e 180, ela é negativa. Então, aqui, quando ele diz que diff maior que 0 e psi entre 0 e 180, ele perde menos energia, significa que ele continua perdendo, mas ainda assim menos do que essa manobra SB mais CT. Mas não é o que a gente quer nesse caso específico, que eu estava estudando o ganho, o quanto eu posso ter de mais energia, tá? Então, por isso que a gente definiu, e para a gente ia considerar como eficiente a manobra de quando o diff, essa diferença fosse maior que 0, em região entre psi de 180 a 360. Que aí, realmente, o satélite está ganhando mais energia. Ele ganhou mais energia com a manobra e essa manobra está sendo mais eficiente do que a manobra quando eu aplico a propulsão num ponto distante depois do swing by. Tá? Aqui eu tenho uma outra figura que eu coloquei, que vai ser o psi. A gente sempre usa o psi porque a gente viu que ele é bem importante na análise dos resultados, do comportamento da manobra, né? Então, onde está esse periápsis, essa passagem, então a gente sempre usa ele como parâmetro, e aí eu fiz aqui em função da variação do RLIN em unidades de distância, né? Uma unidade de distância é a distância Sol-Júpiter, tá? Variando a RLIN por uma força de 10 a menos 3 newton, e aí a gente pode ver, novamente, que eu falei que, como é sempre esperado, que esteja aqui no canto superior direito os maiores ganhos por conta disso, da variação da energia devido à gravidade. Quando o psi é 0, ou 180, ou 360, ser nulo, então vai ser ali perto dessa região, quando vai tendendo a diminuir essa variação, que a propulsão se sobressai, tá? E aí, nesse caso, a gente vê que o RLIN, ou seja, quanto maior o meu arco de swing by, maior também vai ser o meu ganho de energia, né? A minha eficiência dessa manobra. Então, quanto maior eu tiver eu considerar essa região de swing by, porque ele vai aproveitar também mais a gravidade, né? Ele vai aproveitar mais a passagem próxima do corpo e vai somando mais, juntando mais energia. Então, a gente vê que aqui no canto superior direito tem o maior ganho. E aí, ainda essa linha preta, ela é onde está o zero da eficiência, né, onde não está ocorrendo a eficiência para essa manobra, está sendo igual uma e a outra, e abaixo disso, que dá um pouco abaixo de 0,2, depois no final um pouquinho mais para cima, são regiões onde não é eficiente usar essa manobra para RLIN muito pequeno, talvez também não para esse caso, né, para essas condições que a gente usou, não é eficiente aplicar a manobra com propulsão contínua passando em torno do periápsis. Aqui eu coloquei, a gente analisou a eficiência da manobra, como eu tinha feito antes, mas aí eu fiz para as máximas eficiência. Então, igual essa figura que eu tinha pego aqui, só que eu peguei de várias outras condições e peguei a máxima eficiência de cada um para analisar como se comportava. Então, eu tenho um gráfico aqui, no eixo X embaixo, no inferior, que é o tempo de ativação do motor em dias, que eu coloquei. Então, quantos dias que o motor ficou ativo, né, o propulsor. Do lado esquerdo aqui, a primeira parte, que eu tenho o psi. A segunda parte, eu tenho a eficiência máxima, que eu chamei de diff máximo, né, em quilômetro ao quadrado por segundo ao quadrado. E em cima, na parte superior, no eixo X, mas na parte superior, eu coloquei um RLIN para mostrar cada valor de RLIN que eu adotei, mais ou menos em torno de quantos dias de tempo de motor ativo para esse caso. Tá, então, a gente vê que, por exemplo, 0,1 dá 250 dias de motor ativo e 0,5, que foi o máximo que eu usei, deu pouco mais de 1.250, em torno de 1.300 dias. Isso para essa força de 10 a menos 3 newton, tá? Então, esse é um resumo das condições. A gente pode verificar que acima de 600 dias, mais ou menos, o psi, ele muda, né? Antes estava para 180, a máxima eficiência, né, a máxima eficiência agora, e a partir de 600 dias começa a ter essa variação que vai de 297 até 331, o psi referente ao máxima eficiência, tá? E a diferença máxima, ela passa a ser maior que 0 quando o propulsor está ativo, você vê que ele vem vindo, daqui a pouco ele dá uma subida, uma inclinada, a partir de 350 dias, tá? Então, isso daí já começa a ficar mais tempo de propulsor ativo, e aí começa a ter esses efeitos, começa a se sobressair em relação à gravidade, né, ao swing by puro. E aí tem essas mudanças a partir desse período. Aqui eu tenho a eficiência da manobra, mas agora considerando o auto-empuxo. Então, o que eu considerei? Eu considerei uma força, o F de TH, maior ou igual a 1 newton, e para alguns casos eu considerei, eu coloquei bem grande mesmo, assim, para ver até onde ia, tá? Eu sei que para algumas coisas pode ser inviável, mas pensando academicamente, eu coloquei os valores para ver até onde tinha condições de não ter colisão ou de funcionar.
Essa figura para PSI 359, o RLIN 0,5. Então, no eixo X, eu tenho a força de propulsão, que eu coloquei de 0 até 10 newtons, né? E o arco aqui, ele é o que define para o arco do alto empuxo, é aquela figura, então, que eu tenho que A1 e A1', B1 e B1' são diferentes, porque o arco de propulsão é muito menor do que o swing by. Então, aqui eu coloquei em raios de Júpiter, tá? O eixo X, então eu tenho, vai de 0 a 10 raios de Júpiter, que varia, vai de 1,1, desculpa, a 10 raios de Júpiter, que varia entre 77.000 e 699.000 quilômetros, esse arco, essa distância entre M2 e o corpo, né? Aí eu tenho aqui que a máxima eficiência deu 89 km ao quadrado por segundo ao quadrado, que dá bem nessa região onde está esse vermelho, né, que está mais embolado aqui, a região com maiores eficiência. Essa região em branco são casos que ocorreram captura, na maioria dos casos, colisões do satélite por M2, porque começa a ficar muito grande a força, né, começa a ficar mais, e aí tem essas regiões que eu não tenho soluções. A gente viu que tem esses casos de captura de colisão, mas a gente não analisou isso, tá? A gente só verificou e não chegou a analisar o porquê, o como e o que acontecia. Aqui eu tenho o PSI em função do RLIN, aí eu fui fazendo, analisando para ver como que se comportava para as diferentes, para o alto empuxo também, né? Para os diferentes parâmetros, né, variando eles e ver como se comportava. Então, eu tenho para uma força de 1 newton, uma força de 10 newton, um arco que é o que define o tamanho do arco propulsor de 1,1 raios de Júpiter. Uma coisa importante que a gente já pode ver, o PSI sempre permanece, independente do outro parâmetro, dizendo que os maiores ganhos acontecem sempre em torno ali depois de 315, para frente, né, 315 até 360, mais ou menos, tá? O RLIN, quanto maior, maior o efeito também, mas aqui a gente já vê que tem uma região em que a eficiência já não é ineficiente, essa manobra, para uns RLINs altos, mas para PSI menor que 270, né, que acontece isso. O tempo de propulsão, nesse caso, foi de 1.071 segundos, tá, mais ou menos 0,3 horas. E a força aqui para a primeira figura, eu tenho que a máxima diferença ocorreu para PSI 360, que é de 0,88 km ao quadrado por segundo ao quadrado, e no caso, e aqui a gente vê que acontece para 360, que é justamente onde a gravidade é nula, né, não tem efeito na variação da energia, então, para 1 newton, e aí para 10 newton a gente já vê que isso muda, porque daí a força já é forte o suficiente para a combinação sair melhor, né, não ficar exatamente nessa região, ela já diminui um pouco, que vai para 332,1 PSI. E aí aumenta significativamente também a diferença, mas como é esperado, né, que com o aumento dessa força, aumente também o ganho, que vai de aproximadamente 8 km ao quadrado por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho, eu fiz essa figura aqui que eu fiz para força de 1 newton e 10 newton e o arco de 1,1 raios de Júpiter, né? E aqui eu tenho para um arco de 10 raios de Júpiter, com força de 1 newton e 10 raios de Júpiter. Eu fiz essa variação para ver como se comportava, é um comportamento, no geral, uma observação similar, com diferença nas magnitudes, e para a força de 10 newton e o arco de 10 RJ, pega aquela região de colisão, para todos os casos do PSI e do RLIN que a gente analisou, ocorre colisão, né, então nós não analisamos a fundo a parte de colisão. O tempo de propulsão, nesse caso, foi de aproximadamente 15 horas, que dá em torno de 54 mil segundos. E aqui eu tenho, então, agora a análise de como se comporta em relação ao arco, a variação do tamanho do raio de propulsão, do arco de propulsão, né? Então, eu tenho minha força de 1 e 10 newton novamente, para RLIN 0,5, nesse caso, o meu swing by tem tamanho de 0,5, e aqui ele vai definir o tamanho do meu, entre 1,1 e 10 raios de Júpiter, o tamanho do meu arco de propulsão, né? Para eu definir o tamanho dele, tá? A gente pode verificar que para força de 1 newton, eu tenho aqui uma região, a região negativa é bem pequena, está entre 180 e 225, mal dá para enxergar até a linha preta aí, né, que é abaixo de zero, mas a maioria, grande parte, a manobra é mais eficiente do que a manobra que eu aplicar naquele ponto distante, a propulsão. E para 10 newton, a gente pode ver que o arco para em 4, porque acima disso ocorre colisões do satélite com o M2, então, eu só consigo um tamanho de arco até 4,
Isso por conta da força, né, que começa a ficar muito maior. Então, eu tenho aqui a magnitude do mínimos e máximas variações da energia, da eficiência, desculpa, e a máxima a gente pode ver que para a força 1 é 15 e para a força 10 é 77 km² por segundo quadrado. E aí, sempre mantendo o que a gente esperava da região de maiores ganhos, está em torno de 360. Aqui eu tenho agora o psi também, mas agora eu coloquei em função da força, para verificar a variação dessa força, como se comportava. Então, eu tenho aqui para um arco de 1,1 raios de Júpiter e um arco de 10 raios de Júpiter, o tamanho do arco propulsor, né? E aí eu vejo que quando um arco é pequenininho, eu consigo uma força, eu falei que eu tinha colocado as forças bem alta, né? Então, eu coloquei para variar de 1 a 100, acho que, se eu não me engano, foi isso, e a partir de 80 já teve colisões. Então, para uma força para um arco de 1,1 raio de Júpiter, que é em torno de 77 mil quilômetros, uma força bem alta e ainda não ter acontecido colisões, né? E aí, acaba que, para maiores forças, né, dentro dessa região de psi, os melhores ganhos. E ainda assim, tem para a região entre 180 e 270 uma região negativa aqui, ó, que não é eficiente para uma força muito alta. Para o arco de 10 RJ, que já é um arco bem maior, chega a 699, mais ou menos, mil quilômetros, o impulso, no máximo, que eu consigo é um pouco acima de 4, e a partir disso ele já começa a ter colisões, para todos os casos, mas porque também eu já tenho um arco muito longo, com uma força muito forte, né, então ele acaba colidindo, enviando o satélite para o corpo. Para M2. Aqui eu fiz, de novo, uma forma de um resumo da máxima eficiência. Tá? Então, eu tenho aqui para a força de 1 newton e um RLin de 0,5, eu tenho que o meu psi aqui no eixo Y, variando. Você vê que aqui no comecinho ele está até para os primeiros casos até 360, e depois ele começa a ter uma variação. A parte de cima é a máxima variação em quilômetros ao quadrado por segundo ao quadrado, né? E embaixo aqui eu tenho o tempo de ativação do meu motor em horas, tá? Porque agora é o alto impulso e curto tempo, né? Então ele é em horas, tá? A gente vê que vai de 360 até, eu anotei aqui, até 0,9 horas, ó. A partir disso, aí ele começa a variar. Ele cai em torno de 330 e alguma coisa para 320 alguma coisa, que ele vai meio que decaindo meio gradualmente, assim. E aí é porque a partir desse tempo já começa o efeito mais forte, né, da propulsão sobre a gravidade. Enquanto tá 360 é porque é onde realmente a gravidade, a variação seria nula, né, então aí a eficiência acaba sendo mais eficiente nessa região. Aqui eu coloquei uma trajetória só para ilustrar. Essa trajetória seria do caso do último ponto aqui o mais à direita, que seria o caso de quase 15 horas aqui de propulsor ativo, que daria uma eficiência máxima em torno de 15 km² por segundo ao quadrado, tá? E para psi 327, que é esse último ponto. Então, eu coloquei essa trajetória para ilustrar, então, que o satélite vem desse ponto distante. Quando ele chega perto do periápice, aí tá esse zoom aqui, que tem essa região vermelha, o quadradinho aqui é o periápice, quadradinho preto. Ele ativa nessa região vermelha o propulsor e desativa e segue a trajetória para sua nova trajetória, né? Aqui eu coloquei o mesmo, só que eu não coloquei a trajetória, mas eu coloquei para força de 10 newton, para mostrar que aí, olha, que já dá uma diferença, que para um tempo de motor com um pouco mais de horas, que ele vai para 360, e aqui ele varia em torno de 320 alguma coisa, até 330 alguma coisa também, mais ou menos 327 a 332, mais ou menos o psi, e vai crescendo aqui a variação máxima da eficiência, tá? Esse RLin para meio. No geral, foi isso que a gente começou a fazer, porque, como eu falei, eu fui para lá para fazer, a parte do swing by era uma coisa que eu conhecia mais, já estava estudando aqui antes, e a parte de propulsão contínua não, então, e aí a gente ainda teve o que aconteceu com a pandemia no meio do caminho, e ficou muito tempo fechada a faculdade, foi para trabalhar de casa, consegui trabalhar assim, mas mais difícil em relação a ter contato com os professores lá, né? Então, acabou que desacelerou um pouco o processo, mas a gente conseguiu fazer e temos planos já combinados de continuar. Então, aqui, a gente fez a gente órbita com os primários, corpos primários em órbita circular, o consumo da massa do satélite constante e a propulsão aplicada na direção do movimento do satélite. São coisas que a gente quer variar. A gente vai fazer para o sistema elíptico, o consumo da massa variando, a gente vai incluir isso, e fazer também, verificar
para variar a direção do movimento. Eu cheguei a fazer uns casos, não estou mostrando aqui, mas considerando a direção, o sentido oposto, para verificar a perda de energia. E daí, se eu quero perder ou desacelerar, ajuda mais, né? Então, eu cheguei a iniciar a fazer isso, mas está em andamento ainda. Essa manobra a gente recomenda para ajuste, interceptação e envio de satélite para a órbita alvo, né? E do caso de Low Thrust, quando eu tenho uma força ativa por um longo tempo, então ela funciona também para as observações próximas do corpo, né? Porque ela vai para um período muito longo de tempo e passando ali com uma força bem pequena, tá? Nesse trabalho não tem método de otimização envolvido, a gente não usou um método de otimização, a gente mapeou as variações, a partir dos resultados que a gente teve, a gente fez a calculação valores de energia, tá? Então, no geral, o que a gente observou? Que a eficiência da manobra, ela tende a ser melhor para psi em torno de 360, porque essa região, porque psi 360, a variação da energia, ela é nula em relação à gravidade, né, devido somente à gravidade, então, devido à gravidade, então, quando ele vai se aproximando dessa região, vai tendendo a diminuir essa variação, e aí que vai a propulsão se sobressaindo, e aí vai deixando essa manobra mais eficiente, a propulsão combinada com a gravidade, né, e deixando essa manobra mais eficiente. E aí também é uma coisa que eu não coloquei o gráfico aqui, mas a gente viu também que a manobra é mais eficiente para as maiores magnitudes do raio do periápice. Lembra que eu disse que a gravidade, a manobra de swing by pura, quanto menor o raio do periápice, melhor, porque ela passa mais próximo do corpo e aproveita mais o efeito da gravidade, né? Então, ela acaba ganhando mais energia por isso. Então, quando eu vou calcular a eficiência dessa manobra, ela tende a ser melhor para magnitudes maiores do raio do periápice, porque daí a gravidade, a propulsão, ela compensa a perda que tem devido à gravidade estar mais afastada do corpo e o efeito da gravidade ser menor. Então, se você precisa passar mais distante do corpo, seria interessante, porque você perde em gravidade, porque não está passando tão perto, perde no efeito, mas a propulsão acaba trabalhando e compensando isso, a combinação dos dois, e compensa isso. Então, a manobra é mais eficiente quanto maior o RP. Bom, em relação à parte propulsiva, a gente já viu que quanto maior a força do empuxo, maior o ganho de energia, isso já era esperado, né? Só precisa equilibrar em saber para uma missão, o motor que tem, o quanto aquilo pode ser aplicado para fazer casos específicos, né? E o mapeamento desses dados, eles descreve as limitações e os ganhos reais da manobra, porque eu comparo ela justamente com uma manobra pura, se eu venho um satélite sem propulsão e num ponto lá distante eu ativo a propulsão, né? E faço essa comparação usando o mesmo tempo de propulsor ativo e a mesma força. E aí, então, ela mostra os ganhos reais que eu tenho se eu fizesse sem essa propulsão passando ali no periápice. No geral, foi isso. Muito obrigada. Desculpa se eu falei muito rápido. Obrigado, Alessandra. Não, você está cada vez controlando mais a velocidade, né? Está melhorando, né? Eu percebo. Não, melhorou, está melhorando, sim. Cada vez está administrando melhor isso. Foi bem tranquilo. Legal. Alguém tiver alguma dúvida, uma Okay. pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta ou complementar alguma coisa? A Silvia tem uma pergunta? Pode fazer. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bom, Silvia, e você? Tudo certo. Parabéns pela sua apresentação, foi ótima, viu? Obrigada. Uma dúvida com relação, você falou que agora um dos próximos passos é incluir a variação de massa, né? Uhum. Do satélite. E essa variação, ela é grande, porque essa variação é só quando ela passa por esse arco, que é quando você liga o propulsor, não é isso? Isso. E ela é significativa nesse arco, só nesse arco? Então, inicialmente a gente considerou ela constante pensando que talvez não fosse tão significativa, pensando no motor que o consumo fosse muito baixo. Mas eu não sei dizer para você qual seria a magnitude dela se tiver essa variação. Então, a intenção era incluir para verificar realmente se tem uma mudança significativa ou não, se constante realmente atende o que a análise, ou se seria melhor fazer essa variação. Porque aí teria o caso a propulsão ativa por um período longo, né? Uma força baixa, mas por um período longo, e a gente analisou também, seria um arco bem curto, mas uma força grande. Mas a magnitude, eu não sei dizer para você se vai fazer muito significativo ou não. Então, a ideia era justamente incluir para verificar isso, sabe? Se realmente é ou não, ou quanto seria ou não.
E quanto mais ou menos é esperado assim, em termos de porcentagem, do quanto perde da massa? Eu não faço ideia, eu só estou perguntando. Eu não sei dizer agora para você, Silvia, para ser sincera, eu não sei dizer ainda não, porque a gente focou nessa parte de massa constante inicialmente. Eu acredito que para essas condições que eu fiz seria bem pouco, mas em porcentagem eu não sei te dizer. Mas eu não sei dizer, em quantidade, assim, em números, eu não sei dizer para você. Tanto que a ideia é justamente de fazer para quantificar isso mesmo, né? De o quanto que dá de diferença ou não, se realmente não é significativo ou não. Tá, Mas okay. eu não sei para você, sinceramente, em números agora. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Eu só fazer um comentário, né? Eu não sei também, eu acho que depende de vários parâmetros. Um deles é a própria espaçonave, né? Qual o tamanho dela, qual é a massa da espaçonave, que vai ser uma fração disso. Isso. E aí eu me lembro, no caso da missão Acer, a proposta que tem lá, a gente teria o consumo usando propulsor elétrico é muito pequeno, né? Então, É muito pequeno, né? Que é o então, uma sonda de 150 quilogramas massa total, né? E seria algo da ordem de 50 quilogramas ou menos para usar o propulsor por mais de um ano, né? Por um tempo longo, né? Então, por um tempo bem longo. Então, se você pensar, não, vai ser, sei lá, por dias, alguns dias ligados, né? Ou alguma coisa assim, isso seria gramas, né? Sim. Mas isso é uma propulsão elétrica. Talvez o químico aí eu acho que deve consumir Mais, mas deve ser bastante. uma força maior num tempo menor, né? Porque quando a gente começou a fazer, foi isso que a gente pensou, vamos considerar constante, porque pensando a gente iniciou fazendo pelo Low Thrust, né? Um tempo longo e tal, e a gente pensou nisso, que a elétrica, o consumo vai ser muito baixo e tal, mas a ideia é justamente fazer depois para quantificar, para ter essa ideia com os valores de noção, assim. Porque pode ser que seja realmente muito, muito baixinho mesmo, e talvez não faça tanta diferença na hora. Possa ser desconsiderado, né? Considerado constante. Mas a ideia de fazer é justamente para quantificar isso, de calcular. Legal. Ok. Estou vendo aqui o Jean parabeniza você, o Elbert também. Obrigada. Mais alguém teria algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Oi, rapidinho. Então, essa questão depende de um parâmetro que é impulso específico do combustível, né? O negócio é medido em segundos. Então, para a hidrazina é 340, para um propulsor elétrico é milhares de vezes. Então, quanto menor esse parâmetro, pior é a conversão ΔV massa. Então, mais massa ele ganha. Então, sim, é isso mesmo. Depende bastante para elétricos, iônicos, essas coisas assim, não vai dar nada mesmo. Em alguns outros podem dar. Mas aí é melhor primeiro fazer a conta de quanto dá e depois fazer a simulação, se for o caso. Então, começaria por um teste aí. Mas em alguns casos, acredito que possa fazer uma diferença de uns 10% aí, dependendo da massa da espaçonave, como o Otton falou, essas coisas. No mais, eu só dou parabéns para o Alessandro, excelente apresentação, uma produção fantástica. Estava falando com o Otton ontem, quando a gente acha que não sai mais coelho dessa cartola, a gente acha mais 1, 2 coelhos, e aí vai saindo coisas nesse assunto aí. Verdade, obrigada. Verdade. Obrigado, Bertachini. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Ok. Então, eu agradeço novamente, Alessandra. Obrigado pela apresentação. E você já fica devendo uma da próxima das órbitas periódicas, hein? Tem mais uma coisa. Verdade. Tem mais uma Interessante, coisa. porque isso foi muito novo para mim. Isso. Mais uma coisa para fazer. Vou preparar e te aviso quando puder ser encaixa aí para apresentar. Legal. Que é uma outra tarefa que a Alessandra andou desenvolvendo lá, aprendeu ferramentas novas. E aí, então, ela pode apresentar para a gente também numa próxima oportunidade. Bom, obrigado. Sim.